Fala pessoal, Gabriele Barros aqui para mais um vídeo do canal e neste vídeo nós vamos falar sobre correspondência de palavras-chave negativas do Google Ads. Então, se você não sabe nada sobre esse assunto, fica até o final, porque esse assunto ele é bem teórico e técnico e pode te dar um pouquinho de dor de cabeça para entender, mas eu tenho certeza que ao final dessa aula você vai entender, você vai ter entendido como que funciona essas correspondências de palavras-chave negativa do Google Ads. Bom, pessoal, existem 3 tipos de correspondência de palavras-chave negativa aqui no Google Ads. Quais são? São a correspondência ampla, a correspondência de frase e a correspondência exata. Na correspondência ampla, você vai digitar somente a palavra-chave. Não tem segredo, você vai colocar ali a palavra-chave, naquela parte ali de palavras-chave negativa, e aí ela já é uma correspondência ampla, uma correspondência aberta, uma correspondência que, como o próprio nome já diz, ela é bem ampla, então ela abrange muitos termos de palavras, tá bom? Então vamos lá. A correspondência de frase negativa, ela é entre aspas. Então, você digita aqui as aspas e você coloca a palavra-chave. Isso aqui torna a palavra-chave de frase, tá bom? Então, essa palavra-chave, entre aspas, ela é uma correspondência de frase. Indo aqui adiante, tem a correspondência exata. A exata, para ser exata, tem que ter esse caractere aqui especial. Então, esse caractere vai estar nas laterais da palavra-chave que você quer negativar na sua campanha. Isso aqui é uma correspondência exata. Esse caractere aqui é o colchetes. Então, existem 3 tipos de correspondência de palavra-chave, que é a correspondência ampla, que é só a palavra-chave, é a correspondência de frase, que é a palavra-chave entre aspas, 2 aspas, e existe a correspondência exata, que é entre 2 colchetes. Como é que funciona essas correspondências aqui, então? Vamos começar pela correspondência ampla negativa. O seu anúncio, quando a pessoa pesquisa lá, se você tiver uma palavra negativa, o seu anúncio pode ou não aparecer, mas isso depende da sua correspondência de palavra que você colocou ali naquela palavra-chave. Se a pessoa, se a pesquisa que a pessoa está fazendo tiver todos os termos da palavra negativa, mesmo que seja assim em ordem diferente, se a pessoa que pesquisou, se a pesquisa ali daquela pessoa tiver todos os termos da palavra negativa, o anúncio não aparece. Agora, se a pesquisa que o usuário está fazendo, tiver apenas alguns dos termos, o anúncio pode aparecer, tá? O anúncio pode aparecer. Então, se a pesquisa que o usuário está fazendo tiver todos os termos da palavra negativa, mesmo em ordem diferente, o anúncio não aparece. E se a pessoa fez uma pesquisa que tem apenas alguns dos termos daquela palavra negativa, o seu anúncio pode aparecer. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui a palavra, exemplo. Eu tenho aqui a palavra comprar iPhone. Eu negativei essa palavra. Essa palavra está negativa nas minhas campanhas. Comprar iPhone. O meu anúncio pode aparecer? O meu anúncio pode aparecer? Pode aparecer se o termo de pesquisa daquele usuário for venda de iPhone. Por quê? Porque mesmo que pode remeter a mesma coisa, só que venda de iPhone não tem todos os termos de comprar iPhone. Se a pessoa quer comprar iPhone, eu tenho 2 termos aqui. Eu preciso ter esses 2 termos na pesquisa para que o meu anúncio não apareça.
Aqui eu tenho um termo só, que é o termo iPhone. Deixa eu colocar aqui de cor diferente. Vou colocar aqui azul, que é o termo iPhone. Quando que o meu anúncio não vai aparecer? O meu anúncio não vai aparecer se a pessoa pesquisar comprar iPhone, comprar celular iPhone. Eu tenho aqui a minha palavra negativa, comprar iPhone. Eu negativei essa palavra aqui na minha campanha. Mas se a pessoa pesquisar venda de iPhone, eu vou aparecer. Por quê? Porque a minha palavra, ela tá como correspondência ampla, tá? Ela não tem nem aspas, nem os colchetes. Então, minha palavra tá como correspondência ampla. E aí, ela pode aparecer sim, porque na correspondência ampla, o meu anúncio só não aparece, o meu anúncio só não aparece para aquele termo de pesquisa, para aquela pesquisa que contém todos os termos da minha palavra negativa. Então, todos os termos da minha palavra negativa é comprar, termo 1, iPhone, termo 2. Aqui só tem um iPhone, então não tem todos, então meu anúncio vai aparecer. Agora, quando que o meu anúncio não vai aparecer? Quando eu tenho todos os termos, mesmo que estejam em uma ordem diferente. Então, comprar tem o termo e o iPhone. Só que eu tenho o celular, não tem problema, tá bom? Meu anúncio não pode aparecer porque eu tenho os dois termos que eu digitei, que eu selecionei na minha palavra negativa aqui nessa pesquisa, então meu anúncio não aparece. Então, se a pesquisa tiver todos os termos da palavra negativa, mesmo que estejam em uma ordem diferente, o anúncio não aparece. Agora, se a pesquisa tiver apenas alguns dos termos, que no caso aqui é iPhone só, o anúncio poderá aparecer. Então, quando você negativa uma palavra-chave como correspondência ampla, é assim que funciona o jogo aqui dessa palavra-chave específica. Como é que funciona agora a correspondência de frase negativa? Vamos lá. Se a pesquisa que o usuário está fazendo, se o que ele escreveu tiver os mesmos termos e na mesma ordem, o anúncio não aparece. Vamos a um exemplo também. A exemplo de comprar iPhone. Deixa eu escrever aqui. Exemplo. Comprar iPhone. Vamos lá. O anúncio, ele pode aparecer. O anúncio, ele pode aparecer para o termo de pesquisa iPhone para comprar. Tá? Porque se a pesquisa tiver os mesmos termos da palavra-chave e na mesma ordem, não está na mesma ordem. Então, ele vai aparecer porque ele não está na mesma ordem. Então, aqui, o anúncio, ele vai aparecer. O anúncio não vai aparecer se o que a pessoa está pesquisando é correspondente a comprar iPhone usado. Então, repara, eu tenho aqui comprar iPhone, que é minha palavra negativa, né? E usado, que é uma palavra adicional. Só que o meu anúncio não vai aparecer porque eu tenho aqui na mesma ordem e o mesmo termo certinho como tá a minha palavra negativa. Então, na correspondência de frase, que é quando tem as aspas, se a pesquisa que a pessoa está fazendo tiver os mesmos termos da palavra-chave, que é essa daqui, e na mesma ordem, que é essa daqui, tá? O anúncio não aparece. Exemplo, comprar iPhone é minha palavra negativa. O anúncio não pode aparecer para o termo de pesquisa comprar iPhone usado, tá? Por quê? Comprar iPhone é a palavra que eu negativei na minha campanha. Só que, se alguém pesquisar iPhone para comprar, o meu anúncio pode aparecer porque não está na mesma ordem que a minha palavra negativa. Então, é assim que funciona a correspondência de frase para a palavra negativa. E vamos para a última, que é a correspondência exata negativa, e o mesmo exemplo a gente vai estar usando para você conseguir compreender da melhor forma. E como é que funciona na correspondência exata negativa?
Se a pesquisa tiver os mesmos termos da palavra-chave, a mesma ordem e sem palavras adicionais, então são 3 coisas. Tem que ter o mesmo termo, a mesma ordem e sem palavras adicionais. O anúncio não aparece. Não pode ter palavras adicionais, beleza? Tem que ser os mesmos termos, a mesma ordem e sem palavras adicionais. Vamos ao mesmo exemplo. Vou até copiar aqui. Exemplo. Eu negativei a palavra comprar iPhone. Vou só ajustar aqui, comprar iPhone. Pronto, negativei essa palavra como correspondência ampla e essa daqui como correspondência de frase. Nessa daqui, que é a correspondência exata, falei ampla, mas correspondência exata, o anúncio, ele pode aparecer para o termo de pesquisa comprar iPhone usado. Por quê? Porque eu tenho uma palavra adicional e o meu anúncio, quando ele é uma correspondência, e a minha palavra-chave, quando ela é uma correspondência exata, ela não pode ter uma palavra adicional, uma palavra extra, tá bom? Então, se tiver, o meu anúncio vai aparecer. Agora, se o meu anúncio for exatamente o que é a minha palavra aqui negativa, o meu anúncio não vai aparecer. Eu só escrevi. Se a pessoa escreveu, se o usuário escreveu comprar iPhone, somente o anúncio não aparece se tiver essa palavra aqui, comprar iPhone, como correspondência exata. Então, vamos recapitular aqui, de trás para frente, como é que funciona aqui essas correspondências. Correspondência exata. Se a pesquisa que o usuário está fazendo tiver os mesmos termos da palavra-chave, a palavra-chave aqui é comprar iPhone, se tiver os mesmos termos, se tiver a mesma ordem e se não tiver nenhuma palavra adicional, o anúncio não aparece para esse termo aqui de pesquisa. Subindo aqui para correspondência de frase. Se a pesquisa tiver os mesmos termos e na mesma ordem, o meu anúncio não aparece. Então, a palavra que eu negativei foi comprar iPhone e o meu anúncio não pode aparecer para quem pesquisa comprar iPhone usado. Por quê? Porque tem os termos aqui que eu usei na minha palavra negativa e na mesma ordem. Ah, Gabi, tem uma palavra adicional. Não tem problema, porque a correspondência que eu usei aqui foi a de frase e não a exata. Só que o meu anúncio ele pode aparecer para o termo de pesquisa iPhone para comprar. Por quê? Porque não está na mesma ordem. Tem todos os termos de pesquisa, mas não está na mesma ordem, tá bom? Subindo, e por último aqui, a correspondência ampla. A correspondência ampla, se a gente tiver todos os termos da palavra negativa, mesmo que estejam em ordem diferente, o anúncio não aparece, tá bom? Se a pesquisa tiver apenas alguns dos termos, o anúncio poderá aparecer. Então, para o meu anúncio não aparecer, eu tenho que ter todos os termos dessa palavra negativa, mas não necessariamente na mesma ordem. Como é que funciona aqui? Se eu tenho aqui a minha palavra negativa comprar iPhone, o meu anúncio não pode aparecer para o termo de pesquisa comprar celular iPhone. Por quê? Porque aqui eu tenho os dois termos de pesquisa que tem na minha palavra-chave, que é o comprar e o iPhone. Já se o usuário pesquisar venda de iPhone, o meu anúncio ele pode aparecer porque não tem o termo comprar nessa pesquisa aqui que o usuário está fazendo. Bom, é meio complicado de entender isso daqui. Eu espero que eu tenha conseguido te explicar da melhor forma possível, mas se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Se vocês quiserem alguma aula complementar a essa daqui, deixe aqui nos comentários também. E se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal também, porque eu vou trazer
mais vídeos como esse daqui sobre o Google Ads para poder te ajudar e para poder te auxiliar aí nos estudos e no aprendizado nessa ferramenta incrível aqui que a gente tem ao nosso favor. Então, um abraço e até o próximo vídeo.